Olá, meus caros, estamos aqui para dar prosseguimento à série de explanações no livro de Eclesiastes. Nessa oportunidade, nós vamos abordar o penúltimo capítulo, que seria o capítulo 10, o que é o capítulo 10, com seus 20 versículos. Vamos lendo versículos e já meditando como de praxe. Deixe seu like se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos, sem mais delongas, ler o texto sagrado. Assim como a mosca morta faz com que o unguento, o perfume do perfumista exale mau cheiro, da mesma forma, um pouco de estultícia, de tolice, pesa mais do que a sabedoria e a honra. Então, da mesma forma que misturar o sagrado com o profano faz mal, assim é a loucura com a sabedoria, assim é aquela mistura, até mesmo que um cantor aí conhecido, o senhor Raul Seixas, falou, né? E vou ficar maluco, beleza, misturada a minha maluquez com a minha lucidez, vou ficar. Não tem como ser um maluco, beleza, né? Ou é ou não é, ou é tudo ou nada, né? Assim como um unguento que tem seu perfume, tem seu aroma gostoso, ele perde então a sua essência, o seu cheiro bom por conta de uma podridão, de uma mosca morta, como aqui no caso em questão, ou qualquer outra coisa podre. Assim é a estultícia, a toliça, junto com a sabedoria, ou com a honra, ela sempre vai fazer mal. É aquela velha sentença ou ditado que diz: água e óleo não se misturam, loucura com sabedoria não se mistura. Ainda que muitos venham interpretar ou dizer o seguinte: ah, ele é louco porque ele é sábio, né? Aí você até percebe lá em 1 Coríntios, Paulo falando que Deus rejeita a sabedoria dos homens, que por mais essa sabedoria divina seja para os homens loucura, para Deus é sabedoria, mas aí é com um viés, obviamente, no campo espiritual e não da maneira com que a gente pensa ou entende como sabedoria. Lembrando que aqui está se falando de sabedoria de Deus, não de sabedoria dos homens, de esterco de animal. A gente está falando aqui exatamente da inteligência dada a Salomão, que refletiu acerca, dizendo que essa mistura é impraticável, essa miscelânea. Então você que vai tentar fazer isto é quase que nem uma mistura suicida para a sua reputação, para a sua honra, para a sua vida, para o seu cotidiano, para as demais áreas de sua existência. Então todo cuidado é pouco nesse sentido. Assim sendo, não misture nada que é podre, nada que é sagrado com as coisas santas. Assim Jesus, certa feita, disse que não era para dar as coisas santas aos cães e muito menos as pérolas aos porcos, exatamente se encaixando com o que diz aqui Salomão. Olha só que interessante. Então, você seja sábio. E também Paulo vai dizer que comunhão tem as trevas com a luz, que comunhão tem a injustiça com a justiça, que comunhão tem Deus com Belial e por aí em diante. Não tem como misturar, tá? É impraticável. Fazendo isso, você vai ter um prejuízo certo, e principalmente no campo, na área espiritual. Então, um pouquinho que seja de estultícia, de tolice, pode ser a gota d'água, pode ser o fim de tudo. Ah, só um pouquinho, né? Um pouquinho de fermento leveda a massa, como diz o apóstolo Paulo. Então, esse pouquinho, nessa brechinha que você às vezes dá, pode ser o fim de tudo. Então, tome muito cuidado. Isso é para a vida sentimental, conjugal, material, financeira, espiritual, em N situações que, se você prezar pela sabedoria, pedir a Deus, Ele vai dar o discernimento para você ter o autocontrole nesses questionamentos, tá? O coração do sábio se inclina para a direita, mas o coração do tolo para a esquerda. Eu fiz até o comentário, deixei no canal apenas com esse versículo, né? Muitos já vão julgar naquele comentário apenas pelo título, como se eu estivesse
decepando a esquerda ideológica, partidária, política e defendendo a direita, né? Mas não é aquilo que eu falo naquele comentário, e sim defender a direita à luz do Evangelho, que é aqui o que o próprio Salomão está falando, que o sábio de fato se inclina para a direita, para endireitar os seus caminhos, para fazer o que é certo, reto diante de Deus, para ser ovelha e não ser bode, como disse Jesus, para amar a Deus sobre todas as coisas e próximo a si mesmo. E o tolo se inclina para a esquerda para fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus, ao contrário daqueles que irão ter o destino de estar na destra de Deus Pai, como Jesus está. É exatamente fazer aquilo que o diabo quer e gosta. É exatamente não amar a Deus sobre todas as coisas, ou odiá-lo, ou não crer nele, e também fazer mal, principalmente aos necessitados, aqueles que precisam da ajuda, e também, obviamente, o seu próprio semelhante, né? Quando nós vemos, por exemplo, a falta de controle de ser equilibrada a pessoa, como tivemos aí ultimamente uns segurança que quase não, que matou, né? E matou um suspeito de roubo, furto num shopping. A gente vê exatamente como isso é uma falta de prudência e, obviamente, algo de esquerda, de oposição ao que manda o Senhor. Isso é de esquerda nitidamente. Bem como o que ocorreu aí, pelo menos está dando nas redes sociais, que um sujeito teve a sua frente invadida, um outro cara ou outra pessoa cortou a sua frente, ele pegou uma arma e foi lá e atirou no taxista. Se aquilo foi verdade, é também outra obra carnal, maligna, satânica e de esquerda. E aí que muitos não entendem, né? E muitos não entendem essa concepção de esquerda, não do viés ideológico de fazer oposição ao governo, mas aqui no caso a questão é fazer oposição ao próprio Deus, ao próprio seus semelhantes, aos seus próximos, seus irmãos, etc. Então seja de direita no âmbito espiritual e não de esquerda. Se você defende pautas anticristãs, você é de esquerda, faz oposição a Deus. Uma coisa é você fazer oposição ao governo de uma maneira equilibrada, sábia e de acordo com aquilo que manda o figurino, ou que então lhe dá essa licença à democracia. Agora, uma outra coisa, como a gente está falando aqui, campo espiritual, né, é você, em nome de uma ideologia, né, fazer frente ou ser contra o próprio Deus, tá? Olha que interessante a gente meditar, né? E eu estou falando aqui nitidamente, como falei naquele comentário da questão de direita e esquerda à luz do Evangelho, tá? Até quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe entendimento, e diz a todos o que é tolo. Até quando o tolo vai pelo caminho, ou seja, pelo caminho direito, que não desvia o caminho, que não busca atalhos, falta-lhe entendimento. Diz a todos que é tolo, porque ele não sabe de fato se comportar, se proceder, andar de acordo conforme as regras, né? Ele entra quase que na mão certa, numa contramão, né? Ele de fato faz coisas erradas. Aqui a realidade até pode ser a mão certa e contramão, né? Também ser meditado no versículo 2 e 3. Levantando-se contra si o espírito do governador, não deixes o teu lugar. A calma defaz grandes erros. Levantando-se, ó, veja bem, levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. A calma desfaz grandes erros. Ou seja, ainda que um espírito de um sujeito que tem autoridade, que seja governador de uma cidade, ou que seja o governador dos espíritos imundos, Satanás, e venha te dizer
alguma coisa, não saia do seu lugar, não rede o pé, não busque outras alternativas, tenha calma, paciência, confie no Senhor, mas tudo Ele fará, porque a calma, a paciência que provém do mesmo de Jeová faz com que você vença ou desfaça os erros crassos, os erros de um sujeito que se procede de uma maneira tola. Se você é sábio, se você é da direita, sendo obediente a Deus, estando no seu caminho, você tem que prezar por isto. Ainda há o mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador, do então que está na frente, de um presidente, daquele que preside a cidade, ou um órgão, ou qualquer coisa que seja. O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Versículo 6. Viu os servos a cavalo e os príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Olha o que ele está querendo dizer aqui. Falando sobre a humildade. Enquanto que o tolo gosta de alçar as alturas para lá se aparecer, se gabar, achar que é o tal, né? E depois descer, né, com tudo para baixo, porque muito fácil é chegar lá no topo da pirâmide. O difícil é permanecer lá, né? Então diz, o tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugares baixos, ricos possivelmente tanto de espírito e também aqueles que são humildes, que não são avarentos, que não são pessoas exaltadas, soberbas. Ele viu os servos a cavalo, né? Ele viu uma inversão de valores do Salomão. E os príncipes, né, que são acima dos servos, andando de a pé como servos sobre a terra. Quer dizer, ele percebeu também que existia uma certa humildade daqueles que tinham, de fato, alguma coisa, algum prestígio, algum posto, e poderiam se gabar por isto, né? E a gente pode aqui falar do próprio Jesus Cristo, que era príncipe, que era o príncipe da paz, né? Que era, ou era, melhor dizendo, o rei dos reis, enfim, o mais poderoso, Deus que sabe tudo, e desceu e se humilhou diante dos homens, né, para cumprir tudo aquilo que Deus mandou. Então, o essencial, o importante, imprescindível é a humildade, com toda certeza, pois, como já disse o próprio Salomão, diante da honra vai a humildade. Quem fizer uma cova cairá nela. Quem romper um muro, uma cobra o morderá. Então, veja bem, aqui é a lei, né? A lei do retorno, que muitos dizem, mas é a lei da semeadura. Como o próprio apóstolo Paulo vai nos dizer, tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Se você fizer uma cova para colocar alguém ali dentro, você vai cair ali dentro, né? Porque a consequência virá. Quem rompeu um muro, uma cobra estará lá próxima para lhe pegar, uma cobra peçonhenta. Então, você que gosta ou preza por coisas ruins, né? Ou quer o mal do seu oponente ou do seu, entre aspas, inimigo, tome muito cuidado, porque qualquer armadilha que você fizer virá para você. Paulo vai nos dizer que o homem mau vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Aquele que engana será enganado. Aquele que faz uma cova vai cair dentro dela. É a palavra de Deus que se cumpre. Às vezes não necessariamente num dia que a gente quer, no mês que a gente quer, mas sim na hora e no momento que Deus quer, e até que a gente nem percebe, porque às vezes nem a gente está sabendo que o sujeito está preparando uma armadilha para a gente, né? Mas Deus, como sabe tudo, é onisciente, e nós somos tementes a Ele se antevém, vai na frente e faz com que esse sujeito caia e as coisas sejam reveladas para nós. É interessante, por isso que é muito bom temer a Deus, porque Ele é verdadeiramente a justiça, e não esse trapo da imundícia que aí existe, que são as justiças humanas, o poder judiciário, lamentavelmente, não vamos generalizar, mas tem boa parte de pessoas que lá estão, que fazem o trapo da imundícia, ou configuram com aquilo que o profeta Isaías falou, porque de fato fazem justiça por conta de molhar a mão, né? Do tutu, né? Do faz-birré,
e não de acordo como preza a legislação. Mas esses vão, com toda certeza, mais cedo ou mais tarde, serem castigados. E até mesmo que se arrependam, porque o homem pode se arrepender, Deus pode perdoar, mas não quer dizer que ele não vai sofrer as consequências dos danos eventuais que ele fez. Vamos lá. Quem tirar pedras será maltratado por elas. O que rachar lenha expõe-se ao perigo. Veja bem, aquele que tirar pedras será maltratado por elas. Né? Aquele que for buscar pedras ou até mesmo tentar apedrejar outras pessoas, né? Assim como Jesus disse para Maria Madalena quando eles queriam apedrejá-la, né? Quem não tem pecado atira a primeira pedra. Ali já foi uma pedrada simbólica na hipocrisia daqueles homens, daqueles fariseus. Então, quem tirar as pedras, quem procurar tirar para fazer mal a alguém, né, ou para fazer qualquer malefício com as mesmas, será maltratado, né? Lembramos também no caso do episódio de Davi e Golias, do pai de Salomão, Davi, foi pegar pedras para então derrotar o gigante. E muitos zombaram dele, daquelas pedras, mas Deus foi na frente porque ele foi no nome do Senhor dos Exércitos. Então, quando você tem razão, tudo que você fizer vai prosperar, vai acontecer. Agora, quando você não tem, faz de uma maneira equivocada, simplesmente por ódio, inveja, e não tem razão alguma, um motivo para fazer, com toda certeza vai lhe sobrevir toda a consequência, todo o malefício disto, né? O mundo dá voltas, e como diz o ditado, tem a lei do retorno, mas biblicamente falando, nós temos a lei da semeadura. Será maltratado por ela. E o que rachar lenha expõe-se ao perigo, porque a lenha pode vir na cabeça do sujeito, né? Então o camarada que quiser aí rachar a lenha para fazer fogo ou colocar fogo em lugar que não existe, fazer mal, né? E configura até mesmo fogo amigo, né? Porque tem muitos aí muito amigos que se fingem ser nossos amigos, mas são verdadeiros traidores, Judas Iscariotes, pessoas realmente de péssima estirpe, pessoas da mais terrível essência ou personalidade que a gente deve afastar por conseguinte, porque senão nós vamos ficar à mercê de um sofrimento ad eterno, porque tem pessoas que realmente não prezam por uma sincera e verdadeira amizade. Por isso que Salomão vai dizer que há um amigo mais chegado que irmão, e esse amigo com toda certeza é Jesus Cristo, que o Abraão tinha como amigo, né? Porque Jesus e Deus é a mesma coisa, então Deus como amigo. Lembrando que a palavra Jesus quer dizer Deus é a salvação. Então vamos lá, estamos no versículo 10. Essa é a exortação para todos, para mim e para você, a admoestação. Se fizermos algo que não está de acordo, que é simplesmente uma suspeita de mal, que é simplesmente algo das nossas cabeças que não foi comprovado, e fizermos com o intuito de fazer mal à pessoa sem uma justa causa, com toda certeza vamos sofrer as consequências. Lembramos do caso de Caim e Abel. Caim matou Abel, né? E muitos pensam que Caim não teve sofrimento. É claro que teve, ele só não morreu como Abel, mas no entanto teve que receber aquela marca de Deus para não ser morto, teve que viver como um errante, um vagabundo na época dele, distante da família e de todos, né? E a sua descendência foi praticamente maldita para sempre, né? Só em Cristo Jesus que essa descendência pode ser tirada dessa maldição, ou ser a maldição extinta, né? Porque todas as maldições em Cristo Jesus foram libertas. Aquele que aceita Jesus não tem mais maldição nenhuma, né? Porque as enfermidades, nossos males estavam sobre Cristo, foram todos desfeitos com a morte e a ressurreição de Cristo. Vamos seguindo. Se estiver, eu estou no versículo, estava no 9, eu vou para o 10 agora. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força, mais habilidade trará sucesso. 11. Se a cobra morder antes de estar encantada ou envenenada, né, não há proveito para o encantador. Nas palavras da boca do sábio a favor, mas os lábios do tolo o devoram. Veja bem,
ele cita que se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve por mais força, mais habilidade para ver isso. Ou seja, ele está querendo dizer o seguinte: devemos checar as informações, devemos aprimorar para não fazer coisas equivocadas, tá? É tudo simbolismo aqui, não quer dizer que deve pegar o ferro, fazer isso. Ele está trazendo algumas ele está fazendo algumas metáforas, trazendo algumas alusões para dar uma reflexão acerca daquilo que ele vai falar na realidade lá, ou já falou, nos primeiros versículos de tolo, de sabedoria, e de misturar um pouco de toliça com a sabedoria ou tal, né? Então, se a cobra morder antes de estar encantado, não aproveite para o encantador. E aí até fala de uma espécie de, vamos dizer, encanto, bruxaria, coisa desse sentido. Mas obviamente também dá para se interpretar da questão da cobra envenenada. Nas palavras da boca do sábio a favor, mas os lábios do tolo o devoram, né? Os lábios próprios devoram o tolo, porque ele dá com a língua nos dentes, ele faz malefício para si próprio, como um imolação, né? Uma autoimolação, um suicídio, na realidade. O princípio das palavras da sua boca é estultícia do tolo, o fim do seu discurso é loucura perversa, é óbvio. E o tolo multiplique palavras, e quem sabe o que será, que lhe se fará saber o que acontecerá depois dele. O trabalho tolo o fatiga, ele não sabe como ir à cidade. Já estamos no versículo 14 e 15. Então, ele descreve aí como é o proceder do tolo, como ele sofre, até o seu trabalho não adianta de nada, ele não traz rentabilidade, ou não tem, não é abastecido, vamos dizer assim, com o seu próprio suor, no sentido de trazer o pão, a comida, a bebida, ele não sabe gozar bem isso, que é dádiva, querendo ou não, de Deus também, porque Deus faz chover na horta do bom e do ruim, né? Ou do justo e do ímpio, ou do tolo e do sábio. Então ele está dizendo que de fato o que é prudente, que é sábio, o que ele fala nas suas bocas, ou melhor dizendo, nas suas bocas não, nas suas palavras da boca, a favor, as pessoas ouvem, né? Há realmente algo produtivo que serve para alguma coisa. Ai de ti, ó terra 16, cujo rei é criança e cujos príncipes banqueteiam de manhã. Bem-aventurada, feliz tu, ó terra, cujo rei é filho dos nobres, e cujos príncipes comem a tempo, para refazerem as forças, e não para a bebedice. O que Salomão está dizendo aqui? A expressão de ai é de dor, né? Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes banqueteiam de manhã. Ou seja, pessoa que está no poder é criança, né, não sabe muito bem o que se faz. Isso é tanto literal como simbólico, que uma criança no sentido de menino, que Paulo vai falar lá em Coríntios, né, para nós deixarmos as meninices, vai fazer obviamente coisas insanas, né? Agora, uma criança no sentido de que Jesus falou, que das tais é o reino de Deus, e se as pessoas não se fizerem como as mesmas, não entrarão, no sentido simbólico, você ser um adulto, criança, deixando as mágoas de lado, prezando pelo amor, desprezando o ódio e tal, nesse sentido vale a pena. Agora aqui que ele está criticando é exatamente a meninice, e cujos príncipes banqueteiam de manhã, ou seja, não há ordem, não há de fato respeito, há uma certa ingerência, uma falta de governabilidade, de seriedade, e a terra vai sofrer por conta disso. Porque lá está uma criança que não entende o que está sendo feita, os principais, os responsáveis que deveriam estar, pelo menos auxiliando essa criança, entre aspas, não estão, e assim toda a terra, o povo em questão sofre. Agora, bem-aventurada é a terra feliz cujo rei é filho dos nobres, ou seja, o rei é já um instruído, já sabe o que está fazendo, é de nobre, da nobreza, no sentido de pertencer à realeza, de já ter aprendido algo nesse sentido, e cujos príncipes comem a tempo, né? Ou seja, eles fazem
então seus banquetes exatamente no momento que deve ser feito e não desprezam a terra ou a população da terra quando ela necessita, né? Quer dizer, é a mesma coisa que acontece diariamente, atualmente. Você quer procurar alguma autoridade, a autoridade finge que está fazendo alguma coisa ou está comendo, ocupada com coisas vãs, comendo em restaurantes num horário inapropriado, ou está fazendo coisas vãs, como eu estava dizendo, que na realidade tem o viés ou a forma para se esquivar, né? Se faz assim para se esquivar exatamente de te ouvir, né? Fica escondendo exatamente nesse sentido que ele está falando, né? E cujos príncipes comem a tempo para fazer as forças e não para a bebedice. Também fala que os príncipes eles estão comendo no seu tempo, não estão fazendo coisas vãs, estão interessados no bem do povo, mas não estão entregues às bebedices num horário comercial ou de fato no horário de trabalho e na semana, etc. Nesse sentido, né? Pela preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos a casa tem goteiras. Versículo 18. Isso é uma verdade. A Bíblia manda, e o Salomão manda em Provérbios 6, né? Falando referente à própria preguiça ou desídia, que é para os povos, as pessoas, então, de fato, se converter com as formigas. Então, pela preguiça enfraquece o teto, ou seja, claro, o teto pode cair, né? A pessoa não está ali para olhar, para reparar, para analisar e tal, e nem para estar até mesmo em questão criando ou fazendo. E pela frouxidão das mãos a casa tem goteira, porque a pessoa de fato não analisa nada e aí vem um temporal, né? Vem as problemáticas todas, como nós temos até visto ultimamente com essas enxurradas últimas aí que acontece nas capitais, principalmente ali no Rio de Janeiro. Por exemplo, o sujeito fosse prudente, não colocava nojeira nos bueiros, né? A garrafa PET nos bueiros, jogava sacolas de plástico também, porque vem as enxurradas, tampa tudo e aí gera as enchentes e gera, porque não mortes. Bem como aqueles que moram nas encostas estão sujeitos a deslizamento de terra, tanto obviamente teria que ter uma ação do poder público, mas também de pessoas conscientes a isso para pelo menos não morar nesses lugares ou procurar pelos seus direitos, né? Eu sei que às vezes mesmo procurando a, a questão pública, né, ela é bem omissa nesse sentido, né? O poder público. Mas é nesse sentido que ele está falando de sermos preventivos, de sermos pessoas realmente que prezam pelo bom senso e tenham precaução, né, para prever antes as coisas, né? É aquele ditado que diz: mais vale prevenir do que remediar. Às vezes o remediar é algo impraticável, não tem nem mais como, né? Quando obviamente acontece o óbito de alguma pessoa. Então é necessário ser prudente nesse sentido. Tanto essa mensagem é para aqueles que são da esfera pública ou aqueles que trabalham no governo, bem como para todos aqueles cidadãos no sentido de exigir seus direitos e procurar de fato fazer a sua parte. Lembrando que tem uma expressão no direito que diz que o próprio direito não socorre os que dormem. Então é necessário engajamento, prevenção para que malefícios ou coisas maiores ou males piores não venham a ocorrer. Para rir é que dão banquetes, versículo 19. E o vinho alegra a vida, mas o dinheiro é a resposta para tudo. Olha que interessante esse versículo 19. Para rir é que dão banquetes, né, que fazem festividades. Né? Não teria talvez outro motivo, né? Se comemora um aniversário ou alguma, vamos dizer assim, investidura ou ascendência a algum poder, né? Ou se ascende a algum poder, ascensão a algum poder, algum cargo, aí se comemora, faz aquela festa, às vezes faz um piquenique com um biscoito, esqueci o nome, né? O nome é até meio
um pouco complicado de falar. Então se faz para se alegrar, né? Às vezes a pessoa também se forma na faculdade, faz aquele banquete, aquilo tudo, né? Casamentos, né? Tem vários tipos de festa. E o vinho alegra a vida, né? O vinho também serve para alegrar, para dar uma animada, né? Por isso que Salomão chega a dizer que é bom pro coração, e também o próprio Paulo recomenda a Timóteo para curar suas problemáticas estomacais. Aí a grande divergência é muito dizer que o vinho tem álcool e não tem, né? Pode ter e não ter, aqui não está muito claro. Mas o dinheiro é a resposta para tudo, claro. Por que o dinheiro é a resposta para tudo? Sem dinheiro você não faz o banquete, e sem dinheiro você não faz ou compra o vinho, né? E nada teria sentido, obviamente, sem dinheiro. Imagina que só fosse fazer, ou pudesse fazer só uma festa e depois não tivesse dinheiro, né? A pessoa ia ficar deprimida. E o dinheiro é tudo, o dinheiro é tudo. E aí a gente tem que pensar no sentido de que realmente a gente não vive sem dinheiro, é necessário. No entanto, não podemos de maneira alguma sermos avarentos, né? Prezarmos só pelo dinheiro, olharmos mais pelo ter, não pelo ser, olharmos mais o saldo bancário que o RG da própria pessoa. No entanto, nós não podemos negar esse fato, né? Que sem dinheiro não se faz nada, tá? Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes ao rei, nem no mais interior da tua recâmara amaldiçoes ao rico, porque as aves dos céus levariam a tua voz, e o que tem asas dariam notícias das tuas palavras. Não adianta você, assim a concepção de Salomão, né, pensar mal do rei, que seria dele próprio, né, e muito menos de Deus, porque Deus sabe todas as coisas, é onisciente. Nem no mais interior da sua recâmara, do seu quarto, né, da sua alcova, amaldiçoe o rico, que o rico e pobre Deus o fez, é verdade. No entanto, o que tem que se amaldiçoar não é a questão do sujeito ser rico, ser playboyzinho ou filhinho de papai. É assim, ações de injustiça por ser rico ou filhinho de papai, que a gente sabe que eles fazem, né? Isso você pode ser contra e se indignar com toda certeza e lutar pelos seus direitos, bem como na questão de um rei, de um governante que não governe para o povo, que é um governo ímpio, você também pode se manifestar, não tem nenhum problema. Aqui o contexto de Salomão falar isso é prezando-se por um rei temente a Deus, ou um governante temente a Deus, bem como um rico temente a Deus. Agora, ricos que não temem a Deus e reis ou governantes que não temem a Deus, a gente pode se indignar. Tanto é que São Tiago vai falar lá da opressão dos ricos aos pobres, que esses vão sofrer as consequências. É só você ler o último capítulo, me parece, de São Tiago, acho que é o capítulo 5, que fala a respeito disso. Então, temos que entender tudo no seu contexto, senão a gente vai realmente se equivocar e muito. Porque as aves do céu levaria, claro, os anjos estão aí para analisar tudo, para ver tudo, Deus já saberia de tudo também, então não necessitaria a gente pensar um pouco mais longe do que isso, porque isso já é até mesmo uma obviedade. Ok? Então nós encerramos essa temática, sabedoria, que não foi discursar sobre sabedoria, mas foi falar dos versículos e dos capítulos, da leitura do próprio Salomão acerca da sabedoria, né, da sua ótica, ao que ele viu, que ele analisou o cotidiano e começou a falar. Aí muitas pessoas criticam a minha pessoa, mas você fala muito disso, fala muito de notícia, de política. Olha, o que Salomão está fazendo é a mesma coisa que eu faço, é pegar algo que acontece no mundo, no cotidiano, notícia, e refletir à luz do Evangelho, tá? Não tem problema nenhum, isso aí é até mesmo a filosofia, né? O amor à sofia, à sabedoria, ou ter amizade a mesma, né? Que é o significado de filosofia, ok? Se você procurar também lá em Provérbios, eu já também encerrei todo o livro de Provérbios, pretendo agora, na hora que acabar o Eclesiastes, entrar em Cantares, e depois entrar, se Deus assim permitir, em Eclesiástico lá da Igreja Católica, lá da Bíblia Católica, porque tem algumas essências lá interessantes a ser meditado, essência que eu digo, versículos, né, com a essência um pouco do Evangelho, tá? Mas adiante eu explico melhor.
Então lá eu falava muito de sabedoria lá, até eu procurei muito significado se você procurar, só que tá tudo em áudio, né? Na playlist de Provérbios. Agora de Eclesiastes é só vídeo e eu procurei exatamente me ater exatamente, perdão, a redundância, a me ater à realidade do texto, e não fazer aqui elucubrações, né? Pensamentos fora do próprio contexto, divagações e tal, ok? Deixe seu like, comente e se inscreva no canal e até a próxima. Ainda falta 2 capítulos para a gente editar, mas os 2 derradeiros, né? Aliás, eu falei que aquele era o penúltimo capítulo, 10, esse na realidade é o antepenúltimo. O penúltimo é o 11 e o último é o 12. E a gente vai abordar, é mais pequeno e até mais conhecido, ok? Abraço e até a próxima.